Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai analisar esse super sabadão, né? Sabadão é importante porque a gente vai ter muitos jogos interessantes, vamos ter início aí de várias ligas da Europa, né, que vão estar iniciando mais uma temporada, e com isso eu separei para vocês aqui 12 jogos, tá galera? Muitos jogos interessantes aí, finalzinho do vídeo vai ter bilhete pronto, e logo em seguida a gente tem um bingo com a super odd, tá? Então confere até o final aí que eu vou estar deixando um bingo aí com uma odd bem louca, bem absurda aí pra vocês no finalzinho, tá galera? Além disso, a gente vai ter vários jogos interessantes para poder analisar nessa rodada de sábado, tá? Então já vai deixando seu like, se inscrevendo aí no canal e comentando também, que seu comentário é muito importante, tá show, galera? Deixa eu mudar a tela aqui agora pra vocês, pra gente dar uma olhada nessa grade de jogos, né? A gente vai começar aqui, galera, com o início de mais uma temporada aqui do Campeonato Inglês Championship, que é a segunda divisão, né? Vamos ter aqui o Southampton contra o Wrexham, que é uma equipe aí do Deadpool, né? O ator que faz o Deadpool, que eu esqueci o nome dele, mas é uma equipe que subiu, né, vem de uma ascensão muito interessante, porém tem alguns problemas aí de salário atrasado e tudo mais, então o Southampton aí vai iniciar aí tentando buscar aí os 3 primeiros pontos, né, iniciar com o pé direito. Aí vamos ter Campeonato da China também, Superliga, né, vamos ter um jogo interessante entre Xangai Shenhua e Xangai Port. Aí vamos ter a Copa Emirates, né, vamos ter aí o Arsenal contra Athletic Bilbao, né, um grande jogo também. Campeonato da Escócia, Premiership, vamos ter Noruega, né, o nosso querido Bodo Glimt jogando aí nessa rodada. Aí vamos ter início aqui também do Campeonato Holandês, primeira divisão, né, o nosso querido PSV jogando em casa. Vamos ter Brasileirão, Série A, que não pode faltar, né, vamos ter aqui Flamengo, Mirassol, São Paulo e Vitória, vamos ter também Fortaleza, Botafogo, Bahia e Fluminense, e vamos ter também Série B do Brasileirão, né? Vamos ter aí o líder do Campeonato Goiás, e vamos ter também aqui completando o Campeonato do Equador, né? Querendo ou não, um clássicozinho aqui entre Alcas e LDU de Quito. Vamos começar falando do primeiro jogo aqui, galera, que é bem cedinho, né? 8h30 da manhã a gente tem nosso primeiro jogo, que é o Campeonato Inglês Championship, né? A segunda divisão da Inglaterra, e a gente vai ter aí o Southampton, que infelizmente foi rebaixado, né? Vai estar aí jogando em casa aí, tentando iniciar uma temporada para voltar para a Premier League, né? Contra o Wrexham, que é uma equipe aí que veio subindo, né? Quinta, quarta, terceira e agora tá aqui na segunda divisão, né? Vai tentar fazer história, né? Quem sabe aí buscar uma Premier League, né? É difícil, mas não é impossível para essa equipe aí, né, do Deadpool. A gente vai dar uma olhada nos últimos 5 jogos aí, né, a maioria os amistosos, né, e a gente vai ver o Southampton conquistou apenas uma vitória, 3 empates e uma derrota, né, nesses amistosos que fez. E o time do Wrexham, que teve 3 amistosos, né, e 2 jogos aqui lá pela segunda divisão, né, a League One, que é, na verdade, terceira divisão, né, a League One, terceira divisão, né, teve esses 2 jogos. Aí teve uma vitória contra essa equipe aqui da Austrália, né, o Melbourne Victory, e teve 2 derrotas aí também contra equipes da Austrália, né, o Sydney FC e contra o Wellington Phoenix. Confronto direto não apareceu nenhum jogo a princípio, né, especialmente que essa equipe do Wrexham, eu acho que é a primeira vez, né, que chega na Championship, se eu não me engano. Então é uma equipe aí que vai tentar aí fazer história, né, mas eu particularmente acredito que nesse primeiro jogo, especialmente jogando em casa, o Southampton tem favoritismo, né, pagando uma odd de 1,70, né, em média, deixa eu dar uma olhada aqui, 1,70, 1,72, na minha opinião tá uma odd excelente até para entrada simples, né, e a gente vai com essa primeira opção, né, com a dica casa vence, Southampton para vencer. E a segunda opção, galera, a gente pega menos de 1 gol e meio no primeiro tempo, tá? Acredito que no primeiro tempo vai sair poucos gols. Acredito no máximo 1. Então menos de 1 gol e meio no primeiro tempo também é a segunda opção bem interessante. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para o Southampton. Agora vamos aqui, 8h35 da manhã a gente tem campeonato da China Superliga, né, rodada 20, né, é um campeonato que eu comecei a analisar aí, quando fui ver já tá na rodada 20, né, já bastante jogos, né. A gente vai ter o Xangai Shenhua jogando em casa contra o Xangai Port, é um jogo aí importante, né, a gente vai ver o Xangai Shenhua líder do campeonato, 45 pontos de forma isolada, e em terceiro lugar a gente tem o Xangai Port, que é o visitante, com 41 pontos, né, podendo diminuir essa vantagem que o Xangai Shenhua tem, né. Então no final aí, se o Xangai Port vencer, fica apenas 1 ponto
ponto atrás do Xangai Shenhua, que é o líder, né? Os últimos 5 jogos aqui do Xangai Shenhua, 3 vitórias e 2 empates, e os últimos 5 jogos do Xangai Port, 4 vitórias e 1 empate, então é uma sequência muito boa, né? O confronto direto aqui, o Xangai Shenhua costuma levar melhor, né? São 3 vitórias do Xangai Shenhua, 1 vitória do Xangai Port e 1 empate, né? E como vocês podem ver, bateu ambos marcos nos últimos 5 jogos, né? Então é um mercado interessante para a gente estar analisando aqui nesse confronto. Então a primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica ambos marcam, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando um empate de 2-2. Agora, o próximo jogo aqui, a gente tem a Copa Emirates, né? Essa grande final aí entre Arsenal e Athletic Bilbao. 1h da tarde esse jogo, né? A gente vai dar uma olhada aqui nos últimos jogos, né? E amistosos aí que o Arsenal fez. A equipe conquistou aí 3 vitórias, né? Contando um do último jogo aí da Premier League, né? Onde venceu o Southampton fora de casa, né? E depois aí, nos amistosos que teve, 2 vitórias e 2 derrotas, né? Ganhou do Milan, ganhou do Newcastle, aí perdeu pro Tottenham e perdeu pro Villarreal. Já o time do Athletic Bilbao, os 5 amistosos que fez recente, perdeu os 5, né? Perdeu o Alavés, perdeu o PSV, Racing Santander, Liverpool e Liverpool de novo, né? Então, assim, é uma equipe que não vem de um momento legal e, na minha opinião, o Arsenal sai à frente aí para conquistar esse título da Copa Emirates. A primeira opção que a gente vai pegar aqui, galera, é a dica casa vence, né? Arsenal para vencer, na minha opinião, favoritismo total do Arsenal. E a segunda opção a gente pode pegar aqui mais de 1 gol e meio pro Arsenal, né? No caso, casa mais de 1 gol e meio. O Arsenal marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 Arsenal, 3-1 casa. Agora vamos aqui para o Campeonato da Escócia, Premiership, né, que é a primeira divisão. A gente vai ter a rodada 2 e a gente vai ter o Rangers jogando em casa contra o Dundee FC. Jogo que acontece 1h45 da tarde. A gente vai ver aí a classificação na primeira rodada. Acabou que ficou no empate o time do Rangers, né, na estreia empatou contra o Motherwell em 1-1 fora de casa, enquanto o Dundee FC perdeu em casa por Hibernian por 2-1, né? Então acredito aí que agora o Rangers jogando em casa vai com tudo em busca desses 3 pontos, né, para poder subir aí na tabela e ficar na parte de cima, porque sabe que tem um Celtic que é seu rival aí, né, uma das maiores rivalidades do mundo, na verdade, né. A gente vai ver aqui, contando amistosos, jogos de pré-Champions e tudo mais, o time do Rangers conquistou 2 vitórias e 3 empates, né, tanto é que no último jogo aí, pela qualificação da Champions, conseguiu uma vitória de 3-0 contra o Victoria Pilsen, então tá tranquilo, né, é uma classificação aí completamente garantida pelo placar que fez, enquanto o Hibernian o Dundee, nesses últimos 5 jogos, 2 vitórias e 3 derrotas, né? No último jogo aí perdeu por Hibernian por 2-1, né? Confronto direto, o Rangers venceu 4 vezes e teve um empate, né? Então, assim, favoritismo total pro Rangers vencer esse jogo, né? A primeira opção que a gente vai pegar, galera, é a dica casa vence no primeiro tempo, né? O Rangers para vencer o primeiro tempo aí desse jogo. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 pro Rangers. Agora vamos aqui para o Campeonato da Noruega Elite, né? A gente vai ter aqui 2h15 da tarde o nosso querido Bodo Glimt jogando em casa contra o Tromsø. Esse jogo aí que é válido pela rodada 17 e a gente vai ver o Bodo Glimt aí na caça da liderança, né? Podendo pegar a liderança nessa rodada vencendo o Tromsø, né? A equipe está com 38 pontos, 25 vitórias seguidas, né? Uma sequência excelente dessa equipe, né? E pode passar o Viking, né? Que por muito tempo foi líder do campeonato, porém o Viking já tem 18 partidas e o Bodo Glimt vai completar 18 partidas nesse jogo contra o Tromsø, né? Então ele vai pegar a liderança aí vencendo esse confronto aí contra o Tromsø. O Tromsø, por sua vez, vai fazer uma campanha muito boa, né? Tá aqui em 4º lugar com 32 pontos. Só que é aquilo, né? Pela frente vai ter o Bodo Glimt aí que não tá de brincadeira, né? Vem de uma sequência muito boa. No confronto direto tem um equilíbrio, né? São 2 vitórias do Bodo Glimt, 2 vitórias do Tromsø e um empate, né? Mas eu acredito que pela sequência que tá, o Bodo Glimt é favorito demais para vencer esse jogo. Primeira opção, casa vence, né? Bodo Glimt para vencer. E a segunda opção, a gente pega aqui o mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Bodo Glimt. Agora vamos aqui para o campeonato holandês, né? A gente vai ter a primeira rodada aí e vamos ter a estreia do PSV aí jogando em casa contra o Sparta Rotterdam. 4 horas da tarde esse jogo. A gente vai dar uma olhada nos últimos jogos aí do time do PSV, né, que já iniciou a temporada sendo campeão, né, da Supercopa aí da Jordan Cruyff, né, acabou sendo campeão em cima do Eagles por 2-1, e teve os amistosos aqui onde a equipe conseguiu 4 vitórias, Royal União, o Elfsberg, Athletic Bilbao e o Eindhoven, né, então assim, 5 vitórias seguidas, está numa sequência excelente. Já o Sparta Rotterdam nos amistosos que fez 3 vitórias, um empate e uma derrota, né, também fez
dois amistosos interessantes. Só que no confronto direto a gente vai ver aqui o PSV venceu os últimos 5 confrontos, né? Então, na minha opinião, o PSV grande favorito aí para vencer, tá, galera? Primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa menos um handicap asiático, né? Ou seja, o PSV para vencer por 2 gols de diferença ou mais. E a segunda opção a gente pode arriscar aqui, galera, casa mais de 2 gols e meio. Acredito que é jogo para goleada, tá? Possível placar para esse jogo, vou arriscar 4-1 casa, 4-1 pro PSV que tá com um ótimo time. Agora vamos para o Campeonato Brasileiro Série A, a gente vai ter aqui Flamengo e Mirassol, promete ser um jogo equilibrado demais, tá, galera? Flamengo aí vem de uma eliminação na Copa do Brasil, querendo ou não, isso aí influencia, né, no psicológico dos jogadores e tudo mais, e o Mirassol, por sua vez, fazendo uma campanha muito boa, né, brigando ali na parte de cima da tabela, né, 6h30 da tarde esse jogo, o Flamengo vai estar jogando em casa, e a gente vai ver, né, Flamengo líder do campeonato, a própria diretoria já deixou bem claro que o foco do Flamengo é Campeonato Brasileiro e Libertadores, então a equipe vai brigar aí até o final aí para ser campeão desse Brasileirão. E o Mirassol em quinto lugar, cara, com 28 pontos, podendo entrar até no G4 se vencer o Flamengo, né? Porque a equipe tá com 28 pontos, se vencer vai a 31, né? Então passa o Bahia, né? Que vai jogar nessa rodada também, né? A gente vai ver aqui os últimos 5 jogos do Flamengo, são 3 vitórias, um empate e uma derrota, né? Acabou vencendo o Atlético Mineiro, mas foi eliminado nos pênaltis. Aí venceu aqui o Atlético Mineiro no Brasileirão também, venceu o Bragantino fora de casa. Aí na Copa do Brasil, no primeiro jogo, perdeu para o Atlético Mineiro, e no Brasileirão, na última rodada, empatou em 1-1 fora de casa contra o Ceará. Já o time do Mirassol, 3 vitórias e 2 empates nesses últimos 5 jogos, né? Uma campanha muito boa dessa equipe, né? Confronto direto não tem nenhum jogo, tá? E cá entre nós, galera, essa odd aqui de 1,30 pro Flamengo, eu não arriscaria não, uma odd baixa, especialmente por essa equipe do Mirassol, né? Obviamente o Flamengo tem favoritismo total, mas essa odd não me agrada para fazer nenhum tipo de entrada, tá? Nem para completar bilhete, porque é um pouquinho mais arriscado. Aqui a gente pode estar pegando o mercado de gols, né? Deixa eu ver quanto que tá pagando aqui, por exemplo, o mais de um gol e meio na partida. Tá pagando a mesma odd, na minha opinião vale mais a pena pegar aqui o mais de um gol e meio, né? Então, a primeira opção aqui a gente vai com a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, galera, a gente pode arriscar aqui ambos marcam, tá? Acredito que o Mirassol pode marcar um golzinho aí nesse jogo também. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Flamengo. Agora, próximo jogo aqui, mais um jogo do Brasileirão, 6h30 da tarde, a gente tem São Paulo contra Vitória. Esse jogo aí que promete aí favoritismo pro São Paulo, né? Pagando uma odd de 1,65, uma odd muito boa, né? O São Paulo que recentemente conseguiu aí ser eliminado, né, da Copa do Brasil, mas acredito que isso não vai deixar aí a equipe cair em decadência aí, né? Por conta aí da sequência que vinha fazendo o Brasileirão, né? 4 vitórias e um empate. A equipe está aqui em 8º lugar com 25 pontos, podendo entrar até aqui no G6, né? Se vencer esse jogo. Então, assim, acredito que a equipe não vai se abalar aí por essa eliminação. Lógico que é uma eliminação dolorosa, né? O Vitória, por sua vez, está beirando a zona do rebaixamento com 18 pontos, né? Em 16º lugar. 4 empates e uma vitória, né? Assim, não perdeu nos últimos 5 jogos, mas empatou demais, né? E no confronto direto a gente vai dar uma olhada aqui, galera. A gente vai ver que o São Paulo venceu os últimos 5 jogos desse confronto, né? Então, São Paulo favorito demais aí. E pelo elenco que tem grande possibilidade de vencer, né? É um jogo interessante também para gols, né? Porque o Vitória, querendo ou não, é uma equipe perigosa, especialmente no contra-ataque, né? Mas eu acredito aqui que o favoritismo do São Paulo acaba sendo interessante por conta dessa odd que tá beirando aí quase 1,70, né? Se a gente for ver aqui, ó, 1,65, a odd mais alta. Então, assim, tá uma odd excelente para entrada simples. Primeira opção aqui, galera, a gente vai com a dica casa vence, né? São Paulo para vencer. E a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 São Paulo, 2-1 casa. Agora vamos aqui para a Série B do Brasileirão. A gente vai ter aqui Goiás contra Operário. 6h30 da tarde esse jogo, né? A gente vai ter aí o líder do campeonato com 38 pontos, porém já tem as equipes aí na cola, né? Que é o caso do Coritiba e do Novo Horizontino, né? Que pode chegar nessa mesma pontuação também. O Coritiba, por sua vez, vai jogar aí nessa rodada contra a Chape, né? Isso na sexta-feira ainda, né? E pode pegar a liderança aí se o Goiás perder ou empatar, né? Então o Goiás tem noção disso, não quer perder a liderança e também se manter aí bem perto aí desse retorno para a Série A, né? Se garantir aí nesse G4 pelo menos. O time do Operário está no meio da tabela em 10º lugar com 26 pontos, não perdeu nos últimos 5 jogos, né? 2 vitórias e 3 empates, é uma equipezinha chata, mas acredito que o Goiás jogando no Serrinha, né? Jogando em casa, tem tudo para vencer esse jogo. Confronto direto aqui teve alguns jogos, né?
todos eles pela Série B, né, 2021, 2024 e agora em 2025. No primeiro turno, o Goiás venceu por 2-1, e no total aqui foram 3 vitórias do Goiás, uma vitória do Operário e um empate, né? Então, assim, Goiás favorito aí para vencer esse confronto, né? E tá com uma oddzinha bem interessante, né? Uma odd aí de 1,75 pro Goiás vencer. Na minha opinião, tem valor. Primeira opção aqui a gente vai com a dica casa vence, e a segunda opção, menos de 1,5 gols no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 casa, 1-0 para o Goiás, placarzinho bem magro. Agora vamos aqui para o Campeonato do Equador, né? A Liga Pro. A gente vai ter aí a rodada 24 e a gente vai ter aqui o Aucas jogando em casa contra a LDU de Quito. Esse jogo aí que promete ser interessante para gols, né? A gente vai ver a LDU vice-líder do campeonato com 43 pontos, são 4 vitórias e um empate nesses últimos 5 jogos. Segundo melhor ataque do campeonato, né? Segundo não, né? Terceiro, né? Melhor ataque do campeonato aí com 40 gols marcados, né? Um ataque bem efetivo. E do outro lado a gente tem o Aucas, né? O time da casa aí com 35 pontos, né? Tá aí tentando se garantir aqui no grupo dos 6 melhores para entrar nessa disputa do título, né? E a equipe também tem um ataque efetivo, porém uma defesa muito vazada, né? 32 gols marcados e 33 gols sofridos. O confronto direto aqui, se a gente for dar uma olhada, a LDU venceu 2 vezes, a Aucas venceu uma e teve 2 empates, né? Então aqui nesse jogo, galera, promete ser um equilíbrio total, especialmente que o Aucas vai estar jogando diante de sua torcida, né? E aqui a gente vai pegar a primeira opção, a dica mais de 1,5 gols na partida, né? Acredito que é jogo ótimo para 2 gols ou mais. E a segunda opção, ambos marcam, né? Para bater gol das duas equipes. Possível placar para esse jogo, galera, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para a LDU de Quito. Acredito que mesmo jogando fora de casa vai conseguir aí vencer esse confronto. Agora vamos para os nossos 2 últimos jogos aqui, que é do Brasileirão Série A, né? A gente vai ter aqui Fortaleza contra Botafogo, né? Botafogo que vem de classificação aí na Copa do Brasil, né? Uma classificação teoricamente aí tranquila. E vai ter esse jogo aí 8h30 da noite, né? Onde a gente vai ver o Fortaleza aí tentar buscar mais uma vitória para subir na tabela, né? E sair da zona do rebaixamento, né? Até o momento o Fortaleza está aqui em 18º lugar com 15 pontos. Nos últimos 5 jogos só venceu um jogo, né? Empatou 2 e perdeu 2. Última rodada conseguiu um empate importante contra o Corinthians fora de casa, né? Mas a equipe ainda está aí na degola, né? Tá aqui na zona do rebaixamento com 15 pontos, né? A gente vai ver o Botafogo, por sua vez, em 7º lugar com 26 pontos, né? Vem de uma derrota aí no último jogo em casa pro Cruzeiro, né? 2-0. Para mim foi uma surpresa, né? Achei que o jogo ia ser mais equilibrado, né? Mas acabou que perdeu em casa aí no tapetinho pro Cruzeiro. E a equipe, querendo ou não, aí jogando fora de casa, galera, tem a campanha razoável, né? 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Enquanto o Fortaleza não faz a campanha boa em casa, né? 3 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. O confronto direto, se a gente for dar uma olhada, a gente vai ver que o Botafogo venceu 3 vezes e empatou 2, né? Ou seja, o Botafogo não perdeu nesses últimos 5 jogos aí por Fortaleza, né? E tem tudo aí para beliscar pelo menos um ponto nesse confronto, né? Tá com a odd de 3,10 pro Botafogo. Aqui vale a pena a gente pegar um golzinho pro Botafogo, tá? Então a primeira opção que a gente vai pegar é a dica fora mais de meio gol, né? Botafogo para marcar um golzinho pelo menos. E a segunda opção, mais de 1,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1, mas pode acontecer aí um 2-1 Botafogo pelo retrospecto aí desse confronto direto. Agora, nosso último jogo aqui, mais um jogo do Brasileirão, a gente vai ter Bahia jogando em casa contra o Fluminense. 9 horas da noite esse jogo. Jogo importante também, né? Porque o Fluminense vem de uma classificação aí na Copa do Brasil, assim como Bahia, né? Bahia conseguiu vencer o primeiro jogo em casa contra o Retrô por 3-2 e depois empatou em 0-0, conseguiu se classificar para as quartas. E o Fluminense, que venceu o primeiro jogo fora de casa contra o Internacional e empatou em casa em 1-1, conseguiu a classificação em cima do Internacional aí para essas quartas de final também, né? Então, duas equipes aí que vem de momentos ótimos, né? E no Brasileirão o Bahia está numa situação melhor, né? Tá com 29 pontos aqui no G4, podendo chegar a 32 e permanecer aqui na 4ª posição, né? E não se distanciar mais ainda aí do líder, né? Que é Flamengo e Cruzeiro com a mesma pontuação, né? Então um jogo importante aí pro Bahia tentar beliscar essa vitória, né? O Fluminense, por sua vez, em 9º lugar com 23 pontos, né? Vinha de uma sequência de 4 derrotas seguidas, aí conseguiu quebrar essa sequência contra o Grêmio, né? Vencendo por 1-0 e agora vai tentar vencer novamente para subir na tabela, né? E se aproximar aí do G6 pelo menos nessa rodada. A gente vai ver aqui o confronto direto, o Fluminense venceu 2 vezes e o Bahia venceu 3, né? Esses jogos que o Bahia venceu, os 3 jogando em casa e os 2 jogos que o Fluminense venceu jogando em casa, né? Então a gente vê que o Bahia jogando em casa é muito forte, né? Tá pagando a odd aqui, galera, de 1,67 pro Bahia vencer.
não é uma odd assim tão interessante para a gente pegar uma vitória seca para fazer uma entrada simples. Eu até acredito no favoritismo do Bahia, mas o Fluminense aí já demonstrou uma melhora bem significativa aí em campo, né? Então promete ser aí um jogo equilibrado. Primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, galera? Eu vou arriscar 2-1 Bahia, mas pode acontecer um empate com gols também. Enfim, galera, vamos finalizando aqui os palpites para essa rodada aí de sábado, né? Super sabadão, né? E eu vou estar deixando para vocês aí a seguir o nosso bilhete da rodada e logo depois o nosso bingo com a super odd, né? Odd bem alta aí para vocês, né? Antes disso aí, já vai deixando um like no vídeo se você tá gostando desse conteúdo, tá? Se inscreva no canal, comenta e vamos lá pro nosso bilhete da rodada. E ele ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada, né, o nosso primeiro bilhete aqui desse sabadão, a gente vai com 3 jogos e a gente pegou aqui os 3 jogos do Brasileirão, né? O primeiro aqui, Flamengo e Mirassol, a gente pegou aqui a opção mais de um gol e meio na partida, né, para esse jogo aí bater 2 gols ou mais. Aí o segundo jogo, São Paulo e Vitória, a gente pegou aqui o São Paulo mais meio gol, né? No caso, São Paulo tem que marcar apenas um gol aí, independente do resultado final. E o terceiro jogo, Fortaleza e Botafogo, a gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida também. No final a gente teve uma odd de 2,22, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$ 222,31. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para esse sabadão. Agora a gente vai estar aqui analisando, galera, o nosso bingo da rodada, né? O nosso bingo com a super odd desse sabadão. E o nosso bingo ele ficou assim, ó. A gente pegou aqui nesse jogo, nesse bilhete, né, o bingo, a gente pegou aqui 8 jogos, tá, galera? O primeiro jogo aqui, campeonato chinês, jogo entre Xangai Shenhua e Xangai Port, a gente pegou a opção aqui do ambos marcam. Aí, segundo jogo aqui, galera, Copa Emirates, né, a grande final aí entre Arsenal e Athletic Bilbao, a gente pegou vitória do Arsenal. Terceiro jogo, campeonato da Noruega, Elite, né, Bodo Glimt e Tromsø, a gente pegou aqui Bodo Glimt mais de um gol e meio. No caso, o Bodo Glimt tem que marcar 2 gols, independente do resultado final. Aí o quarto jogo, campeonato da Holanda, jogo entre PSV e Sparta Rotterdam. A gente pegou aqui o mais de 2 gols e meio na partida. Aí a gente pegou aqui o jogo entre Flamengo e Mirassol. A gente pegou aqui menos de 5,5 cartões, tá, galera? Flamengo é uma equipe que não costuma levar muitos cartões nos jogos. A mesma coisa vale para o Mirassol. Então, na minha opinião, é jogo para 4 cartões, no máximo 5. Então, menos de 5,5 cartões aí é bem interessante, bem viável, tá? Aí o outro jogo aqui, né, o nosso quinto jogo, né, é quinto ou sexto, né? Mas enfim, eu acho que é sexto jogo. Jogo entre São Paulo e Vitória, a gente pegou vitória do São Paulo. Aí o sétimo jogo aqui, Fortaleza e Botafogo, a gente pegou Botafogo mais de meio gol, né? No caso, o Botafogo tem que marcar um golzinho aí, dependente do resultado final. E o nosso último jogo aqui, Bahia e Fluminense, a gente pegou menos de um gol e meio no primeiro tempo, tá? Primeiro tempo só pode sair no máximo um golzinho. Acredito que vai ser jogo mais estudado, jogo morno, e possivelmente deve ficar um 0-0 no primeiro tempo, ou talvez 1-0 pro Bahia ou pro Fluminense. No final, galera, o nosso bilhete aí com essa super odd, né, o nosso bingo, ficou com a odd final aqui de 15,58, né? Ficou uma odd muito alta, né? Uma odd muito top. E aquilo, galera, por conta de ter muitos jogos, né? São 8 jogos nesse bingo, obviamente que a chance de bater diminui bastante. Porém, eu peguei o mais óbvio possível aí para criar esse bingo, né? E vamos torcer aí pelo menos por um cash out, né? Pra gente estar utilizando aí a opção de encerrar a aposta com um lucro bem expressivo. E principalmente torcer para bater tudo, né? Pra gente arrebentar aí essa odd de 15,58. Fechou, galera? Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo, né? Eu espero que vocês tenham gostado aí dos palpites, do bilhete e desse super bingo, né? Com essa super odd. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta. E quem puder também compartilha esse link aí com seus amigos nas suas redes sociais, tá? Grupo de WhatsApp, Telegram. Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês. Lembrando também que eu vou estar deixando o link do bilhete e do super bingo aí na descrição do vídeo, no comentário fixado, tá? É só você clicar nesse link aí, que você já vai direto aí pro bilhete pronto ou pro bingo, né? O primeiro link é do bilhete pronto e o segundo link é do nosso bingo aí com a super odd, tá? Depois disso é só você colocar o valor aí que você deseja fazer a sua aposta, vai estar tudo prontinho. Se você não tem conta na Estrela Bet, né, que é onde a gente fez esse bilhete e o bingo, né? É só clicar nesse link mesmo, fazer seu cadastro certinho e pronto, aproveitar as vantagens dentro do site e aproveitar aí para fazer o bilhete da rodada e o nosso bingo desse sabadão, fechou? Um forte abraço, um ótimo lucro aí nesse sabadão e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo.
Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!